Olá, amigos de casa, eu sou o Diego Mota e está começando mais um Viver Bem. Hoje estou recebendo aqui mais uma vez o meu grande amigo, o dentista Dr. Leandro Mignotti, com o assunto de hoje bem bacana, lente de contato. Não sai daí não. Olá, amigos de casa, eu sou o Diego Mota e está no ar mais um Viver Bem. Estou na honra de receber aqui mais uma vez meu amigo, dentista, Dr. Leandro Mignotti, que vai falar hoje pra gente, você de casa especialmente, sobre um tratamento, né, um procedimento muito famoso, né? Os famosos estão usando bastante, as pessoas também como nós, simples mortais também, né? Todo mundo quer ficar bonito, quer ter um aspecto legal, que é a lente de contato. Doutor, fala um pouquinho pra gente o que é lente de contato na verdade. Então, Diego, a lente de contato nada mais é que um fragmento cerâmico, né? A gente tem hoje no mercado o que a gente chama de fragmentos cerâmicos. O que são isso? Eles se dividem em faceta, lente de contato e o próprio nome mesmo, fragmento cerâmico. Como assim? A lente de contato é uma camada fina que fica sobre o dente. Ela tem uma espessura que varia de 0,1 a 0,3, 4 milímetros. Ela é bem fininha, como se fosse uma unha mesmo. Ou até mesmo, como o nome diz, uma lente de contato. E a ideia dela nada mais é que corrigir imperfeições do nosso dente. Então, às vezes, aquele dente que você tem aqueles espaços entre os dentes, que a gente chama de diastema, ou dentes que têm uma alteração de tamanho. O paciente às vezes tem um dente um pouquinho menor, quer aumentar, entendeu? E a gente tem indicações também para facetas, né? E para os fragmentos. As facetas a gente usa já mais para casos de dentes com uma alteração de cor muito grande, dentes que foram tratados endodonticamente, que é o canal, na verdade, né? Então, o dente com canal também pode ser utilizado a faceta? Então, o dente com canal, a gente geralmente utiliza a faceta de porcelana. E a lente de contato, para esses casos, não é tão indicada, porque em alguns procedimentos, alguns profissionais utilizam. Só que há uma certa discordância, porque a lente de contato ela é muito fina, então ela acaba sendo um pouco translúcida. Então, quando você quer alterar a cor do seu dente... Ela não é tão eficaz assim, né? É interessante que o seu dente, pelo menos, tenha uma cor padrão, não seja tão amarelado. Então, aquele dente muito amarelado, que é o que acontece quando você faz o canal, porque o que acontece? Quando você faz o canal, o dente, a própria polpa do dente, ela necrosa, né? Você remove, e essa necrose, quando você retira a polpa, ela com o tempo escurece o seu dente. Então, deixa o seu dente bem escuro. Então, nesse caso, nessa indicação, a lente de contato, às vezes, ela não é tão indicada. Alguns profissionais utilizam, mas eu, particularmente, prefiro a faceta. Entendeu? E, Leandro, assim, é muito bacana que a gente vê, né, os dentistas, eu que sou seu paciente já, como que avança, né? Como que os estudos avançam, a tecnologia avança. Da onde que surgiu isso? Da onde que surgiu essa invenção? Então, como tudo, né? Hoje em dia vem de fora, na maioria das vezes, a lente de contato não é diferente. A lente de contato, na verdade, ela começou a ficar conhecida em Hollywood, com os artistas, com todo aquele marketing, né, dos dentes perfeitos, mas ela foi criada na Alemanha, ela veio de lá. Então, a lente de contato, ela na verdade, ela é composta de argila e vidro. Então, assim, essa composição da lente de contato, na verdade, quando você olha ela, você tem um aspecto de fragilidade, por ser muito fininha. Entendi. Mas, na verdade, ela não é. Então, assim, é como se fosse, eu sempre comparo para explicar aos pacientes, um azulejo. Se você pegar um azulejo e colocar na sua mão, qualquer coisinha que você bata nele, ele quebra. Mas se você assenta ele num piso, ele dissipa a força. Então, o faz deixar ele muito mais resistente. É bacana, às vezes, a gente já comentar, que muita gente tem dúvida, muitos pacientes às vezes vêm me perguntar, às vezes, Leandro, a resistência da lente, como é que é? Se é uma coisa que tem uma durabilidade, se não tem. A lente de contato, ela
seguindo todo um protocolo de cimentação de uma maneira correta, ela tem uma resistência muito boa. Pra você ter uma noção, hoje ela suporta, em termos de literatura, a gente falando isso, lógico, suporta em torno até de 200 joules, que equivale mais ou menos a 200 quilos. Nossa, mãe. É muita coisa. E o tempo? Quanto tempo, por exemplo? Uma pessoa chegou hoje aqui com você e fez. Logicamente tem os cuidados que você vai indicar a pessoa, como utilizar, aquele negócio todo, mas tem assim, Diego, ela dura 20 anos, 15 anos, 10 anos, eternamente, como é que é? Então, isso varia muito também do cuidado de cada paciente, como qualquer procedimento hoje, em qualquer área, né? Você mais do que ninguém sabe disso. E nessas horas, a gente sempre passa isso para o paciente, que é importante. Em torno, geralmente, de 10 a 15 anos, em alguns casos até 20 anos. Tem pacientes, na verdade, que duram para sempre. Vai depender muito do cuidado do paciente. Porque a lente de contato, na verdade, a única coisa que pode atrapalhar a lente de contato é a interface, na verdade, entre a lente e o dente. Fica um espaço. Esse espaço, na verdade, com o tempo, se não for bem cuidado, se não for bem tratado, pode gerar uma cárie e acabar estragando, com o tempo, fraturando a lente por causa do dente, não por causa da lente. Uma perguntinha, né, que a gente sempre pergunta aos dentistas, eu que também tenho essa dúvida, dói? Dói para colocar? Dói para fazer? Dói nada, Diogo, porque a lente de contato, ela é, como a gente falou no início, ela é muito fininha. Então, geralmente, por ela ter 0,1, 0,2 até 0,4 milímetros, o desgaste, na verdade, da primeira camada do dente, que é o esmalte, é muito fino. Então, 90%, 90% a 95% dos casos, a gente nem anestesia o paciente. Nossa. Há casos de paciente já ter sensibilidade instalada, aí a gente anestesia. Mas no tradicional, é um processo totalmente indolor. E como você falou no começo também, as pessoas, né, não nessa questão só de deixar os dentes mais claros, né? A pessoa que tem perfeição, às vezes tem um dente maior, um dente menor, ela você consegue assim trabalhar em vários pontos, na verdade, você consegue corrigir diversas coisas. Exatamente, Né? ela é perfeita justamente para a gente corrigir imperfeições na boca do paciente. Existe uma certa indicação, no caso, aquilo que a gente falou, existe a diferença de um fragmento, que é um pedaço de um dente, de uma lente, que é uma capa de todo o dente, e de uma faceta, que é uma capa do dente, só que com uma espessura já de 1 a 2 milímetros, mais grossa. Cada uma vai ter a sua indicação. Mas, por exemplo, nesses casos, por exemplo, o paciente às vezes tem um dente torto e ele quer, às vezes, alinhar. Dependendo do nível da posição do dente, dá para a gente usar uma lente de contato. Se for uma coisa mais profunda, aí, de repente, há a indicação de fazer ou uma faceta, ou um tratamento ortodôntico, aí vai variar. Então, cada caso vai ter a sua indicação. Então tá bom, Leandro, vamos encerrar esse bloquinho aqui. Daqui a pouco tem muito mais, vou te perguntar em relação a custo, você de casa que pensa em fazer, como você tem que fazer. Gente, sai não, hein? Daqui a pouco tem muito mais. Em Campos e Macaé, a Bike Club tem tudo o que você precisa para praticar o seu pedal. Bikes, acessórios, oficina especializada, roupas e muito mais. Sem contar que somos a revendedora exclusiva da marca Specialized, referência mundial no mercado das bikes. Dê um giro por aqui. Bike Club. Viva a intensidade de pedalar. Campos e Macaé. Estamos de volta com o Viver Bem, recebendo aqui meu amigo, o dentista, Dr. Leandro Mignotti. O assunto de hoje, bem bacana, tá? É a lente de contato, a faceta de porcelana. Está explicando como que funciona, da onde que veio, quem pode fazer, quem não pode fazer. Irmão, vou voltar ao assunto aqui. Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer? Tem uma idade específica? Tem contraindicação? Como que é?
Na verdade, não. Na verdade, a lente de contato a gente tem... É uma coisa livre, as pessoas podem fazer. Existe algumas indicações, mas indicações estéticas, entendeu? Qualquer paciente que tenha alguma imperfeição, que queira tratar, ele pode fazer. Lembrando só das indicações no caso de quando fazer uma lente, quando fazer uma faceta, quando fazer um fragmento. Aí vai variar da tonalidade de cor que o paciente quer atingir, do grau de desgaste que vai ter que ser feito. Há casos até, Diogo, de pacientes que a gente não precisa desgastar nada, a gente só coloca a lente. Quando ele já tem um espaço que proporciona a gente só de encaixar o dente. Vai depender do dente do paciente realmente. Então, você de casa que pensa em fazer, consulte seu dentista, né? Ele que vai avaliar qual tipo de lente que é, se é lente, se é faceta, tamanho, se tem que raspar dente, enfim, né? Então, cada caso é um caso, como a saúde, né? Na saúde é assim, tem que ser avaliado por um bom dentista, né? O meu é excelente, eu confio nele cegamente, está suspeito para falar, mas você tem que buscar orientação, não é chegar a falar, porque em relação ao valor, realmente isso tem um custo que não deve ser tão baixo, mas hoje em dia a pessoa consegue fazer, tem condições de pagamento, forma de pagamento especiais? Tem sim. Hoje em dia a lente de contato ela está bem mais acessível, existem já formas de pagamento que facilitam também para as pessoas estarem fazendo, uma coisa já na realidade, as pessoas estão fazendo com mais, antigamente ficava uma coisa muito, só o pessoal você vê artista fazendo, isso aí. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê as pessoas fazendo sim, tratando bastante da estética, que é uma coisa principalmente que dá uma diferença muito legal, tanto na parte da cor, né? Porque é uma coisa interessante falar, a lente de contato com o tempo ela não escurece. Até te perguntar isso, se tinha um tempo especial. Você às vezes você faz uma resina, só comparando, né? Para você ter uma noção, um homem e uma mulher, uma mordida hoje de um homem, em média, uma resina ela aguenta em torno de 40 MPa. O que é isso? Como se fosse em torno de 40 quilos de peso. Uma resina ela aguenta quando você coloca num dente. A porcelana, como a gente estava falando, ela aguenta até 200 quilos. 5 vezes mais, né? Então a probabilidade, quando você coloca a porcelana dela fraturar comparada à resina, entendeu? É gigante. A diferença é que a resina ela tem a probabilidade de fraturar muito mais. E a resina, com o tempo, você acaba tendo que sempre fazer uma manutenção de 5 em 5 anos, porque ela vai escurecendo por causa da sua dieta. A porcelana não. Né? A porcelana ela é como se fosse um vidro. Ela adere e a tonalidade que você colocou, ela vai ficar. Então, assim, gente, a gente fala, realmente a parte estética não é só questão de vaidade, né? É questão também da autoestima, né? Não é só, mas a autoestima te faz ficar melhor, te faz ter mais disposição, se sentir mais confiante no seu dia a dia, no trabalho, no casamento. Então é bacana que esses procedimentos, né, que antigamente só pessoas ricas que poderiam fazer, as pessoas com uma condição um pouco menor têm acesso, né, tem forma de pagamento. Então, assim, você consegue se cuidar hoje e pagar o que você pode. Então isso é muito bacana que você falou. Então, não faz mal à saúde, não dói, né? Não dói, não escurece, a durabilidade é muito alta, então você pensa em fazer, vale a pena fazer, né? Vale sim. Hoje em dia, o que a gente tem mais saída quando se fala de estética na odontologia é isso, é a lente de contato. Porque é uma coisa que, na verdade, você transforma o sorriso do paciente, na verdade, em poucas sessões. Porque a lente de contato, tem casos que se faz, até hoje já tem casos de pacientes que se faz em uma sessão, tem casos de pacientes que fazem 2 a 3 sessões. Mas é rápido, né? Isso. E existem várias maneiras de planejamento. É bem legal. Leandrão, muito bom te receber mais uma vez. Muito bom. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nada, é uma honra te receber aqui no nosso espaço. Gente, você de casa aí, se tiver alguma dúvida, tem o e-mail do nosso amigo aqui, tá? Contato também, você que pensa em fazer, eu indico ele é muito bom realmente, não é porque é meu amigo não, porque ele é excelente mesmo, tá? Se Deus quiser, semana que vem estaremos de novo com o Viver Bem, aqui no canal Diários 16, inédito aos domingos, e vai reprisando a semana todinha. Então você que não viu domingo, vê segunda, vê terça, vê quarta, enfim, não deixe de acompanhar a gente. Fique com Deus e até semana que vem.